Oi, gente amiga, eu sou Marcos Goulart, estou aqui terminando a minha caminhada com reflexão nessa segunda-feira, um sol lindo, mas um frio batendo aqui na minha pele, no meu rosto, mas o sol recompondo essa energia boa. Antes de começar a reflexão, eu quero aqui agradecer o AFEFA, que domingo permitiu que nós fizéssemos um seminário na sua casa, e esse seminário foi um sucesso. Muitos mandaram mensagens de apoio, de agradecimento e até de modificar a sua vida, sua atitude, como aconteceu comigo quando, há 40 anos atrás, eu entrei no espiritismo por dor, não por amor, e a gente foi superando os desafios e aprendendo. Muito bem. E eu quero aproveitar qualquer casa, pequena, média, grande, não tem problema. Precisar que participe de um seminário, é só entrar em contato. Quem não sabe, casa é pequena, não sabe como fazer, pode pedir que a gente passe o layout, organiza, e vocês só traz ali o público que interage com vocês. Porque o seminário, ele nos dá a liberdade de diálogo, questionamento, tá bom? Fique à vontade. E quero convidá-los, para participar do podcast de quarta e sexta-feira, às 14h30, pelo canal do YouTube, que agora nós temos a parceria com a TV Web do Bem. Canal do Bem, DU Bem, tudo junto, só que o U é pequenininho, minúsculo, D e o Bem maiúsculo. Digita lá que vocês vão ter acesso. E também pessoal, que está interagindo conosco de Portugal, agora vai entrar Espanha e Dinamarca. São brasileiros, lá tem alguns centros e eles transmitem a palestra também daqui do Brasil, interage conosco. Então, devagarzinho, canal do YouTube do Marcos Barros Goulart, Marcos BG 1950, está crescendo aí, já atingiu um número muito legal. Quero lembrar que não tem o patrocínio, tá? Não vou lá ganhar like para faturar. Por quê? Porque o espiritismo não pode ser para ganhar dinheiro, divulgar produto. Tem que ser para divulgar a doutrina dos espíritos. Ah, mas vai aqueles que vai falar, mas aí como é que vai ser? Eu tenho livros, tenho coisas a fazer. Cria um mecanismo fora da divulgação da doutrina espírita. Faz lá uma live, uma palestra, mas sendo notificado que ali vai ter acesso, aos likes, porque você sabe que está contribuindo com aquela pessoa. Mas aqueles que têm na consciência que vai divulgar, ele não pode entrar nessa de atrair tanta gente para a sua pessoa, a não ser que seja, igual o Divaldo, Haroldo Dutra, que esses recursos vão para a manutenção de creche, asilo, aí é outra coisa, não sendo pessoal, senão vai arcar com as consequências. Então meu canal não tem nada de faturar, nada disso, ele é feito de coração mesmo, tá bom? E o tema de hoje é ser espírita. É onde eu quero entrar nesse mundo moderno que está hoje, todo mundo querendo ter, com muita dificuldade de ser, é onde está vindo a depressão, a ansiedade, está acontecendo as atrocidades que acontecem por causa do ganha-pão, de enriquecer, não respeitam mais ninguém. Ser espírita não é fácil.
Porque a doutrina nos cobra uma consciência diferente do mundo. Kardec, quando trouxe pelos espíritos, que a obra não é dele, é dos espíritos, sobre uma nova consciência de aprender a ser para se preparar para o mundo espiritual, aquilo foi um choque. Porque afastou da gente, do nosso coração, aquele peso da consciência pesada porque a gente errou. Porque as 3 classificações que esses conceitos traziam eram o céu, o inferno e o purgatório. E para você ir para o céu era difícil, porque ninguém conseguiria, né, não cometer erro, a não ser que o seu ego fosse lá em cima, né? Eu montei um hospital, eu montei isso, eu montei creche, eu montei um centro espírita, eu. Aí você acha que vai para o céu, chega lá, acha um céu que ele não ia gostar, nem vai. Centro espírita do umbral. Agora, quando você faz um trabalho, igual o Chico, Divaldo, superaram o desafio, e o desafio construiu essas sociedades, aí é diferente. O meio se utilizou do amor e do carinho pelas pessoas, sem ele exigir nada. Seus livros foram a bem público e foi por aí afora. E isso é diferente, muito diferente daqueles que usam seu conhecimento para interagir com a sociedade e sair-se muito bem. Por isso que ser espírita não é fácil. Por quê? Você olha hoje palestrantes dando palestras magníficas, mas separando a sua vida pessoal. Para dentro do centro espírita ele é uma coisa, para fora a vida é dele. Porque o espiritismo cobra uma consciência ao contrário. Fora do centro espírita, fora da sua casa, você tem que ser excelente. Para quando tu entrar numa sua casa, entrar num centro espírita, você ser bom. E isso traz um transtorno muito grande. Já pensou você mexer nessa questão financeira? Que muitos estão se enriquecendo às custas do conhecimento espírita? Mas aí vem aquela historinha, né? Por que Deus deixa isso acontecer? Essa consciência que não melhora nada o cidadão, mas melhora os outros. Eu gosto sempre de contar aquela história do espírita que dava cada palestra, enchia, mas ele tinha sempre um amigo que vinha com ele, sempre, e adorava ele, porque aquele bate-papo é muito gostoso, né? Quando um dia ele passou para pegar o amigo, aí a família virou para ele e falou: desculpa, ele faleceu. Nossa, aí vamos fazer oração, avisou todo mundo, e assim foi. E esse orador continuou a vida, até ele falecer, porque é a lei natural. Quando ele chegou no plano espiritual, que ele foi lá olhar as suas benéficas, que ele olhou assim, aquele que só levava ele e assistia, estava num plano de luz mais elevado. E ele estranhou, porque ele não tinha conhecimento. Tudo que ele aprendeu foi comigo. Chama o líder aí. Aí veio o líder espiritual. Eu quero uma explicação. Como é que esse cara está num nível espiritual maior do que o meu? Toda essa sociedade, fui eu que mudei. Aí o líder virou para ele e falou assim: concordo contigo, só que tem uma coisa.
Ele te trazia, te ouvia, adorava as suas palestras e colocava em prática. Você não, você usou a intelectualidade, mas não colocou nada em prática. Você não sentia, você enganava. E pior de tudo, não é enganar os outros. Você enganava a si mesmo, porque você não enganou ele. Ele não se decepcionou com você, porque ele aprendeu, ele evoluiu. Mas você continuou sendo o mesmo de reencarnação passada. Cometeram os mesmos erros, querendo as mesmas benéficos que quando tu chega aqui no céu, não tem nada para receber, porque você já recebeu tudo, seus benefícios na Terra. E aí vem a cobrança, né? Ser espírita não é fácil. E tem que tomar mais cuidado nas coisas boas que te acontecem, porque você pode baixar a guarda e colocar uma coisa na sua mente. Todo dia tu aprende alguma coisa. Não tem jeito. Você levantou, começa o aprendizado. Só que você tem que aprender a sentir. Você tem que interagir com o meio. Você tem que respeitar o meio. Você tem que respeitar as diferenças. Você tem que aceitar Deus no seu coração, presente, na hora boa e na hora ruim. Na hora que tu chora, você agradece porque você está aprendendo. Na hora que você sorri, você tem que agradecer porque você aprendeu, é merecimento. Isso é muito difícil, igual a caminhada. Pelo amor de Deus, eu fazia esporte, natação, tênis, jogava futebol de salão, futebol de campo. Olha, para cuidar do corpo, que beleza. Até que mudou a consciência. Que não é só cuidar do corpo, tem que cuidar do espírito. Aí ficou mais difícil. Estou fazendo a caminhada. Poxa, estou com 75 anos. Estava no sofá, não vendo televisão, trabalhando no meu notebook lá, a palestra de hoje à noite. Mas tive que levantar e vim caminhar. E dói aqui, dói ali, mas tive que vir. E tem que tomar cuidado com os vícios, não fumar, não beber. E aí a caminhada, ela não é mais para cuidar só do corpo. Ela tem que interagir com o pensar. A primeira hora aqui eu caminhei com a minha esposa. E o que a gente faz? Vai conversando, vai botando as coisas em dia, os filhos, situação financeira. Aproveita o momento, porque aquele momento, né, essa parceria, 40 anos casado, você precisava colocar muita coisa em dia. Porque uma hora eu não vou estar ou ela não vai estar. E precisa tranquilizar o coraçãozinho, ser grato. E para ser grato, você tem que entender a gratidão. Porque não é pedir desculpa, é necessário, é um princípio, mas é sentir. Então a reflexão de hoje, ser espírita, começa desde que você levanta, a oração que você faz, o café, o que você está colocando ali no café, o que entra pela boca, o almoço, o café da tarde, a janta, o banho, a roupa que você veste, tudo tem que estar sintonizado com sentir, porque isso faz parte da sua beleza. E aí vem o verbalizar, porque cuidar do corpo e do espírito é isso aí. Ser espírita é o quê? O que entra pela boca tem que ser saudável, tem que... De vez em quando, claro, ninguém é santo. E o que sai pela boca é muito pior se você não controlar do que entra pela boca. E hoje, aqui eu caminhando, eu vejo umas pitucas de cigarro no chão, que é o condomínio. Eu oro por aquela pessoa porque ela vai pegar câncer. É uma escolha, não é?
Mas ser espírita, eu não posso condenar ele, porque o meio oferece isso. Ele não é forte, ele é fraco. Pode ser um grande empresário, mas é fraco. Ah, mas ele vai, morre de velhice e não tem nada. Tem. Ficou registrado no perispírito dele o que ele fez com o corpo. Aí na outra reencarnação, pela lei da justiça divina, ele vai vir com câncer, porque ele danificou o pulmão. E outras células, depende. Então, a lei divina, ela é justa. Não existe céu, inferno e purgatório. Lá. Existe céu, inferno e purgatório aqui, agora. E nós temos que se esforçar ao máximo para sair dessa condição, né, de fazer coisas erradas, pensando que não vai dar nada. Não tem jeito. Vamos colher o que plantamos. Eu falo sempre assim, o passado é a semente. Hoje é a árvore. Amanhã é o fruto. E quando vem o fruto amargo, ninguém quer. Queria doce. Mas não plantou o doce, vai colher o amargo. É a lei da causa e efeito e do livre-arbítrio. Espero que eu tenha contribuído com vocês. Gratidão pela sua atenção e divulgue o canal do YouTube por mais pessoas possíveis, porque muitos precisam. Nas minhas palestras eu costumo psicografar um livro que eu dou, ou o livro dos Espíritos, ou o Evangelho. E quando eu entrego, eu vejo essas pessoas soltar lágrimas de emoção. Uns é de alegria, outros é de tristeza, porque aquela comunicabilidade, né, trouxe um alento. Porque sempre que alguém, um ente querido, parte, a gente tem essa dificuldade de lidar com uma lei tão natural. Mas o Espiritismo nos traz esse consolo, nos traz essa força, nos traz essa determinação. Então divulgue os meus vídeos, minhas palestras e os podcasts com essas equipes maravilhosas que é sucesso já até além mar, tá bom? Gratidão a todos, vamos que vamos em frente, pois tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente. Beijos! Até a próxima caminhada.